O universo, em toda a sua vastidão e mistério, continua a nos surpreender com fenômenos que desafiam a lógica, a ciência e até mesmo a imaginação. É um teatro cósmico repleto de eventos tão estranhos que parecem saídos de uma obra de ficção científica, mas que são incrivelmente reais. Entre galáxias distantes, buracos negros famintos e partículas subatômicas que se comportam como fantasmas, existe uma infinidade de fatos que nos mostram o quão pouco compreendemos sobre o lugar onde vivemos, ou melhor, flutuamos no espaço. Outro fato absolutamente bizarro é a existência da energia escura, uma força invisível que compõe cerca de 70% do universo e que está acelerando sua expansão. Apesar de sabermos de sua influência, a energia escura permanece um completo mistério. Ninguém sabe exatamente o que ela é, de onde vem ou como ela funciona. Ela simplesmente está lá, empurrando galáxias para longe umas das outras, como se o próprio universo estivesse tentando se libertar de si mesmo. Falando em galáxias, existe uma chamada galáxia zumbi, oficialmente conhecida como Max 2129-1, que parou de formar novas estrelas bilhões de anos atrás, mas continua vagando pelo universo como uma casca morta e silenciosa. O estranho é que ela deveria estar cheia de explosões estelares, mas algo a fez morrer prematuramente. Como um fantasma cósmico, ela nos faz repensar o ciclo de vida das galáxias e como o universo lida com seus próprios mortos. E o que dizer dos buracos negros que, em vez de destruírem tudo o que encontram, podem, teoricamente, dar acesso a outros pontos do espaço-tempo? Segundo algumas hipóteses científicas, os buracos negros poderiam ser túneis conhecidos como buracos de verme, capazes de conectar diferentes regiões do universo, ou até mesmo outros universos paralelos. Embora ainda não tenhamos provas disso, a possibilidade é tão estranha quanto fascinante. Ainda mais inquietante é a ideia do universo bolha. Alguns cosmologistas acreditam que nosso universo não é único, mas apenas uma bolha entre infinitas outras em um multiverso. Cada bolha teria suas próprias leis da física, tornando o nosso universo apenas uma entre bilhões de possibilidades. O conceito desafia toda a nossa noção de realidade, levantando questões como: o que existe além da nossa bolha? Podemos algum dia atravessar essa fronteira? Outro fenômeno inexplicável é a radiação cósmica de fundo, um tipo de eco do Big Bang que ainda ressoa pelo universo. Trata-se de uma espécie de assinatura do nascimento do cosmos, detectada em todas as direções como uma luz fraca e quase uniforme. Mas essa radiação tem pontos mais frios e mais quentes que não fazem sentido à luz das teorias atuais. Um desses pontos, chamado de ponto frio, é tão anormal que alguns cientistas especulam que poderia ser evidência de outro universo colidindo com o nosso. Além disso, temos as estrelas de nêutrons, objetos tão densos que uma única colher de chá da sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Elas nascem da morte de estrelas massivas e, em alguns casos, podem girar centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de radiação tão precisos que funcionam como relógios cósmicos. Essas estrelas são tão intensas que distorcem o espaço-tempo ao seu redor, agindo como pequenos buracos negros em miniatura. E por falar em extremos, os chamados planetas errantes são corpos celestes que flutuam pelo espaço sem estarem ligados a uma estrela. São mundos solitários e escuros, expulsos de seus sistemas natais ou formados de maneira diferente. Vagando pelo vazio interestelar, esses planetas são invisíveis à maioria dos nossos telescópios, mas suas presenças são detectadas por métodos indiretos, como o efeito gravitacional que causam em outras estrelas e objetos. Há também o fenômeno das partículas que desafiam a causalidade, como os entrelaçamentos quânticos. Duas partículas podem se ligar de tal forma que, ao alterar uma, a outra responde instantaneamente, mesmo que estejam separadas por bilhões de quilômetros. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E até hoje ninguém consegue explicar exatamente como isso funciona, embora esteja provado o que acontece. Por fim, existe o vácuo quântico, que deveria ser nada, mas na verdade é um oceano borbulhante de partículas que surgem e desaparecem o tempo todo. Esse nada é, na prática, um caldeirão de energia potencial que pode, teoricamente, dar origem a novos universos.
Isso levanta uma das questões mais perturbadoras de todas. O nosso universo pode ter surgido do nada, literalmente do vácuo, como um surto espontâneo de realidade? Se isso for verdade, então tudo o que vemos, sentimos e vivemos pode ser apenas um acidente cósmico, o resultado de uma flutuação quântica em um mar de possibilidades infinitas. O universo, com seus enigmas e horrores silenciosos, é muito mais estranho do que qualquer obra de ficção jamais poderia imaginar. Cada nova descoberta não traz apenas respostas, mas também novas perguntas, novas portas para o desconhecido. No fim das contas, o verdadeiro mistério não é apenas o que há lá fora, mas até onde estamos dispostos a ir para compreender o incompreensível. Afinal, quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais percebemos que estamos apenas começando a arranhar sua superfície. E talvez, só talvez, o mais estranho ainda esteja por vir. O universo é, sem dúvida, um dos maiores mistérios que a humanidade já tentou decifrar. À medida que avançamos na ciência e na tecnologia, descobrimos que ele não apenas é vasto e antigo, mas também extremamente estranho, cheio de fenômenos que desafiam nossas leis naturais e nossa compreensão da realidade. Em meio a esse mar de estrelas, galáxias e matéria invisível, encontramos fatos que não apenas surpreendem, mas também nos fazem questionar nossa própria existência e os limites do que é possível. Imagine, por exemplo, uma estrela que morre com tanta violência que cria uma explosão tão poderosa que sua luz pode ser vista através de bilhões de anos-luz. Essas são as hipernovas, explosões estelares ainda mais intensas que as supernovas. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o Sol em toda a sua vida. Essas explosões podem criar os temidos raios gama, jatos de partículas que se movem quase à velocidade da luz e que, se apontados na direção da Terra, poderiam destruir toda a nossa camada de ozônio. E tudo isso acontece a distâncias tão gigantescas que só conseguimos detectar os ecos luminosos como lembranças de um fim brutal. Outro fato que parece saído de um pesadelo científico é o conceito da morte térmica do universo. Acredita-se que, no futuro distante, todo o cosmos se tornará um lugar frio e escuro, onde nenhuma forma de energia útil restará. As estrelas terão morrido, os buracos negros terão evaporado e nada mais poderá acontecer. Esse cenário sombrio, conhecido como entropia máxima, sugere que o universo caminha lentamente para um fim onde não há luz, calor ou vida, apenas o silêncio absoluto de um universo congelado e eterno. Mas nem tudo é escuridão. Algumas descobertas nos deixam perplexos justamente por sua leveza e estranheza, como a ideia de que os átomos que compõem tudo o que existe são quase completamente vazios. Se você retirasse todo o espaço vazio dos átomos de cada ser humano na Terra, toda a humanidade caberia dentro de um cubo de açúcar. Isso acontece porque os átomos são compostos por um núcleo minúsculo e uma nuvem de elétrons que orbitam a distâncias relativamente grandes. A matéria, portanto, é quase uma ilusão de solidez. Existe também a estranheza dos pulsares, estrelas de nêutrons que giram tão rapidamente e com tanta precisão que superam até os melhores relógios atômicos. Um desses pulsares, chamado PSR Jordan 177482446AD, gira 716 vezes por segundo. São os restos de estrelas colapsadas e seu campo magnético é tão intenso que distorce o espaço ao redor. Se você se aproximasse de um pulsar, seria despedaçado por forças gravitacionais antes mesmo de perceber o perigo. Um dos fenômenos mais bizarros já detectados no universo é o chamado Evento de Transiente Rápido de Rádio, ou FRB. São rajadas de energia que duram apenas milissegundos, mas que liberam mais energia que o Sol em um dia inteiro. O mais estranho? Alguns desses sinais se repetem com uma regularidade inquietante, levando alguns cientistas a cogitar, ainda que com ceticismo, a possibilidade de inteligência extraterrestre por trás deles. Apesar de não haver evidências concretas, o simples fato de não sabermos o que são já é assustador. E não podemos ignorar o fato de que a maior estrutura já detectada no universo não é uma galáxia ou um aglomerado, mas sim um vazio. Isso mesmo, um imenso buraco no cosmos, chamado de supervazio de Eridanos.
Essa região possui tão poucas galáxias que sua existência desafia os modelos padrão de formação do universo. Dentro desse vazio, a densidade é tão baixa que a luz leva mais tempo para atravessá-lo. Alguns teóricos até especulam se essa anomalia poderia ser o rastro de uma colisão com outro universo. Ainda dentro dos limites do estranho, temos o paradoxo de Olbers, que questiona por que o céu é escuro à noite se há bilhões de estrelas no universo. A resposta está no fato de que o universo não é eterno. Ele teve um começo. Além disso, sua expansão contínua faz com que muitas estrelas estejam tão distantes que sua luz ainda não nos alcançou, ou jamais alcançará. O silêncio escuro do céu noturno é, portanto, um lembrete de que o universo está em constante movimento e que muito dele permanece oculto à nossa percepção. Outro fenômeno incomum é o das galáxias canibais como Andrômeda, que um dia colidirá com a Via Láctea. Grandes galáxias muitas vezes crescem devorando outras menores. Esse processo é lento, levando bilhões de anos. Mas quando acontece, estrelas são arrancadas de suas órbitas, sistemas solares inteiros são lançados ao espaço e novas formas de vida podem surgir ou desaparecer para sempre. A colisão entre Andrômeda e a Via Láctea está prevista para acontecer daqui a cerca de 4 bilhões de anos, criando uma nova galáxia gigante que alguns já chamam de Lactômeda. Por último, há algo extremamente estranho sobre a própria origem do universo. O Big Bang não foi uma explosão convencional, mas uma expansão do próprio espaço. Antes dele, não havia espaço, nem tempo, nem matéria. Tudo surgiu de um ponto de densidade infinita, chamado de singularidade. Mas o que havia antes disso? Essa pergunta talvez jamais seja respondida. O mais bizarro de tudo é que o próprio tempo começou com o Big Bang, o que significa que a pergunta "o que havia antes?" talvez nem faça sentido dentro da lógica do universo. Cada um desses fatos revela não apenas o quão estranho o universo pode ser, mas também o quanto ainda temos a descobrir. Vivemos em um cosmos onde o impossível acontece todos os dias, e quanto mais avançamos, mais percebemos que nosso entendimento é uma fagulha diante do infinito. O universo é um lugar onde as leis da natureza se dobram, o tempo se retorce e a realidade se fragmenta. E tudo isso está acontecendo bem agora, lá fora. E talvez o mais estranho de tudo seja que nós, seres feitos de poeira estelar, somos capazes de observar tudo isso e tentar entender.